Bem, vamos lá então, né? Aulinha de física, primeiro ano. Tranquilos? Vamos lá? Só tem um probleminha, galera. Como eu uso celular como câmera, qualquer momento eu fico sem ela, ok? Então, programação é o seguinte: resolver um exercício referente ao anterior, né, a última aula, só para reforçar. Bom que ele, né? Tem muito exercício mais de gráfico, tá? De gráfico. E eu não falei sobre gráfico ainda, né? Então eu vou lá no simuladorzinho lá de física, falar um pouquinho sobre gráfico e depois ir para a prática, né? Começar a falar de gráfico mesmo, beleza? Tranquilos? Então vamos para tela aqui, beleza? Quando eu compartilho a tela fica mais difícil de ver se alguém está tentando entrar na sala, qualquer coisa vocês me chamam a atenção aí. Então vamos lá, né? Bem, gente, na última aula eu resolvi um exercício semelhante a esse aqui, tá? Tá no livro de vocês aí, eu não sei qual que é, eu não consegui ainda o e-book desse livro, desse ano, perdão. Aí eu não sei qual que é a página, que às vezes muda a sequência, certo? O exercício com certeza tá aí. Às vezes muda a página, senão a gente enriquece aí e depois resolve os apostilos. Vamos lá, botar a mão na massa então. É que senão eu perco muito tempo. Vamos lá, já dei um tempo, 5 minutos de tolerância para entrar aí. Então vamos lá. Bem, vou resolver. Então deixa eu dar uma olhada com calma o que está acontecendo aqui, tá? Porque agora eu tenho que ter uma certa maldade para resolver alguns exercícios de física, né? Ok? Duas esferas, já que eu estou tratando agora de exercícios mais elaborados, né? Então, duas esferas se movem em linha reta e com velocidades constantes. Eu ainda estou em movimento uniforme, então, foi por isso que eu resolvi um exercíciozinho na última aula. Estou com movimento uniforme. Quais são as características do movimento uniforme, hein? Pode falar isso. Quem quiser pode me falar, tá? Quais são as características? Quais são elas? Uma delas é essa daqui, ó. Velocidade constante. Uma delas é isso aí, velocidade constante. Outra característica? Bem, consequência dessa daqui que eu acabei de escrever, não tem aceleração. Consequência dessas duas últimas que eu acabei de escrever, não tem força resultante. Ninguém está atuando, né, sobre a situação com o objetivo de mudar a velocidade, sendo que ela não está mudando. O que mais? Característica, né? Bem, então tudo consequência da velocidade. O foco é isso aqui, ó, tudo consequência da velocidade constante, tá? O que eles vão falar lá na teoria é tudo consequência disso aí. Vixe, Maria. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Então, tudo consequência disso aí, tá? Ô, Letícia, perdão, deixei você esperando demais. Então, consequência. Ô Quando eu falo. Carlos, Oi. eu sei que você está explicando aí direitinho, né, desde o início, mas para você achar a solução dessa questão é através de uma fórmula, né, que você tem que adicionar as duas, não é? Sim, isso. Ok, obrigado. Ah, tá. Ah, não. Deixa eu aproveitar e te perguntar então. Eu não falei, não. Não, falei. Cheguei a falar na última aula. Eu cheguei a usar essa fórmula, né? Então, vamos dar uma aceleradinha aí. Consequência desse também de velocidade ser constante, que eu sempre vou percorrer as mesmas distâncias nos mesmos intervalos de tempo, né? Que é a minha formulazinha aí de velocidade. Eu, inclusive, já cheguei a falar da equação horária, né? Cheguei a falar da equação horária. Foi o que eu usei na última aula que eu vou usar aqui agora, que é que acabou de falar aí, equação horária. Né? Equação horária é a equação intrometida, né? Ela quer saber na onde você está, baseado, horária, baseado em algumas informações do seu movimento, certo? Que seria posição final. Se eu sei de onde você saiu, posição inicial, sei se você está indo para a direita ou para a esquerda e sei sua velocidade, pronto, eu vou descobrir onde você chegou. Então isso aqui é minha velocidadezinha lá, minha equação horária, que é o que eu vou aplicar aqui para os dois, tá? Para os dois, tá? Para os dois.
Então vamos aplicar logo, né? Eu tenho aqui então ao longo dessa reta centimetrada, tá tudo em centímetro, tá? Essas velocidades constantes. Na figura estão. Calma aí que tem uma coisa aparecendo aqui. Na figura estão indicadas as velocidades das esferas e as respectivas posições aqui, né? A de trás aqui que eu vou arbitrariamente chamá-la de A, essa outra aqui de B. Uma está na posição 10, a outra na 14. As esferas irão colidir em qual posição? Gente, está todo mundo em centímetro mesmo, tá? Então não vou transformar ninguém não, tá? Tá em centímetros por segundo. Aqui tá perguntando em centímetro, então não, cara, você vai usar centímetro por segundo? Vou usar, tá? Porque tá tudo na mesma unidade. O importante é isso, tá? Eu sei que o sistema internacional pede para calcular sempre metros por segundo, tá? Beleza, então vou montar a equação para o carinha A, Ô, equação horária. Carlos, Oi. eu fiz de cabeça aqui por lógica, eu não usei equação, eu achei a resposta de 20 centímetros. Eu já expliquei para vocês velocidade relativa? Você explicou, eu não lembro. Eu acho que eu não expliquei não. Então, provavelmente, esse raciocínio eu vou formalizá-lo depois e vou chamar de velocidade relativa. Com certeza você fez baseado na lógica que você vai ver que aqui a gente chama de velocidade relativa. Com certeza você usou isso. Eu vou mostrar sim para vocês aqui, beleza? Não mostrei não. Eu até separei uma figura ali, agora eu lembrei por quê. Porque eu não expliquei isso ainda. Beleza, então vou aplicar aqui. Eu vou fazer do jeito mais difícil. Não é mais difícil, né? Do jeito usando uma receitinha de bolo aqui, porque se eu fizer do jeito que Eric fez aí, raciocínio, depois você usa o raciocínio, beleza? Depois vocês usam o raciocínio. Vou vender os dois peixes. Vou mostrar as duas maneiras de resolver. Depois você olha. Se eu mudar a ordem aqui, eu acabo te influenciando. Depois você olha qual que você acha mais fácil, tá? Os dois são legítimas. As duas maneiras de resolver são legítimas, são excelentes, ok? Essa daqui, se você errar num determinado momento e for uma questão dissertativa, uma questão aberta, eu considero até um certo ponto. A velocidade relativa, eu vou chamar a atenção de algumas coisas que você não pode deixar de colocar no papel, mesmo que seja óbvio, mas você coloca para ficar fácil de calcular, corrigir depois. Bem, vamos lá. Posição do carinha A. Posição inicial, 10. Posição inicial, 10. Vou colocar aqui. Mais ou menos. Todo mundo está indo para a direita, então mais. Velocidade, olhando a fórmula, estou aplicando. Velocidade dele, 5. Vezes o tempo. Não sei o tempo? Não, não sei. Não sei. Carinha B, o carinha da frente, que está com a velocidade menor. Posição dele, 14. Indo para a direita. Então, velocidade 3. Fechou. Agora eu sei a equação dos dois. É só comparar as duas equações, equação A com a equação B, tá? E pronto. Vai ficar 10 mais 5 vezes t. E do outro lado vai ficar 14 mais 3t. Põe os t tudo de um lado. Passa o carinha para cá, vai ficar menos, né? Menos 3t. Deixa o 14 quietinho lá do outro lado e manda o 10 para lá com o sinal trocado. Então vai ficar 2t, que é igual a 4. Tempo é igual a 2 segundos. E você achou isso aí, né, Eric? Ô Carlos, Fala, amigão. Davi tá pedindo pra você aceitar ele. Eu demorei, cara. Acabei de aceitar aqui, foi mal. Beleza, relaxa. Obrigadão aí. Então tá aqui. Fui lá e fiz o tempo, achei o tempo. Beleza, tá aí o tempo. Agora eu jogo na onde eu quiser, tá? Eu achei o tempo, mas eu quero a posição de encontro. Então eu jogo em qualquer um aqui, vou jogar no primeiro aqui. Então a posição de encontro, que é tanto um quanto a outra é a mesma, então a posição de encontro do carinha A vai ser 10 mais 5 vezes o tempo. Então vai ficar 10 mais 10. Que é a posição 20 aí, né? Que Eric já tinha mencionado aí que fez de outra forma e achou o 20. Então tá aqui a posição de encontro, tá certo? Posição de encontro, letra
Aqui tá o 20 centi centímetros, né? Perdão, é centímetros. A letra já é feia mesmo, deixa eu dar uma mexida. Centímetros. Tudo bem, gente? Gostaria que não tivesse nenhum constrangimento, falar, não, entendi, não. Volta, Eu não resolve isso entendi aí. muito bem, não, Carlos, que eu caí aí quando eu voltei já estava resolvido. Oh, então vamos lá. Vou recapitular aqui e qualquer coisa você me interrompe aí. Então eu falei de Beleza. algumas características aqui do meu movimento uniforme. Apliquei a regra que é equação horária para cada uma das situações que eu chamei de A e B. Aí o carinha A, apliquei essa formulazinha aqui, ó. Posição final do carinha A, que é a posição de encontro, que a distância de A vai ser igual à distância de B. A final, posição. Eles vão encontrar cá na frente, ó. Tudo bem que eu já fiz a conta, já sei que é 20, tá? Eles vão encontrar aqui na frente, né? Vão encontrar aqui na frente. Então a posição final é igual. Vamos montar a equação para eles. Qual que é a posição inicial do carinha A? 10? 10. Começou aqui, 10. Mais a velocidade dele, que é 5. É mais porque tá todo mundo indo para a direita mesmo. Ótimo. 5. Vezes o tempo que eu não sei, eu desconheço. Carinha B, tá na posição inicial? 14. 14. Mais velocidade dele? 3. Vezes o 3. tempo. Aí como eu tenho agora a equação de cada um, eu fui lá e igualei. Igualei as duas. Separei incógnita de número normal. Passei o 3 para cá, menos. Deixei o 14 quieto aqui, passei o 10 para lá, menos. Achei que o tempo de encontro são 2 segundos. Beleza? Aí eu escolho uma das equações, a que você quiser. Qualquer uma aqui. Se eu tivesse escolhido a de baixo, ficaria 14 mais 3 vezes 2, que seria o tempo, né? Deixa eu aceitar Miguel aqui. E o B seria 14 mais 6, né? Daria os 20 centímetros lá da resposta. Eu havia optado pelo A, né? Aí dá na mesma. Tranquilo? Tá, então no final você iguala para descobrir o tempo. No final eu igualo, porque quando eu estou igualando, o que eu estou fazendo do ponto de vista da física? Eu estou falando que a posição final, tá? Que a posição final do A é igual à posição final do B. Que esse cara, em 2 segundos, ele vai andar quanto? Vai. Ele tem 5 centímetros por segundo, em 2 segundos ele anda 10. Então ele está no 10, ele vai andar 10 e vai chegar aqui, ó. Certo? Nesses mesmos Certo. 2 segundos, o outro vai andar quanto? Vai. Ele está na posição 14. Ele está com 3 centímetros por segundo. Ele anda 3 centímetros em um segundo, porque a velocidade é constante. Então, em 2 segundos, ele vai andar 6. 14 mais 6 vai dar o 20. Então, essa posição aqui, ó, que é igual tanto para um quanto para o outro, é a posição de encontro, né? Ô Corresponde. Carlos, Oi. para uma mesma situação dessa, também é viável adicionar o quantos centímetros por segundo ele vai até achar um número comum? É. Eu vou chegar no seu raciocínio aí. Né? Você pensou o seguinte, olha. O cara A só vai alcançar o B porque ele tem 2 a mais. Né? Ele tá 5, o outro tá 3, tá 2 a mais. E qual que é a distância entre os dois? Uai, 4 centímetros. Então você raciocinou mais ou menos assim. Né? Aí por enquanto eu vou me ater a receita de bolo aqui, só para não confundir ninguém. E eu vou voltar no mesmo exercício depois de explicar a velocidade relativa. Beleza? Mas antes, e aí, Davi? Entendeu por que eu fiz isso aqui? Por que eu igualei os dois? Eu igualei os dois por causa do encontro. Se eles vão colidir, colisão, né? Então eles vão encontrar. Beleza? Belezinha, Davi? Eu caí de novo aqui, Ô, Carlos, cara, foi mas mal. entendi. Entendeu? Entendi. Por isso que eu igualei. Porque vai colidir, vai ter um encontro. Então só vai ter encontro se eu igualar as duas posições finais. Ah, uma coisa que é sempre bom relembrar aí. Eu não estou em momento nenhum dizendo quanto que eles andaram mesmo tanto. Não.
De hipótese alguma. Eles não andaram mesmo tanto. Tanto que eles têm velocidades diferentes. Um andou 10, porque ele saiu do 10 e foi pro 20, e o outro andou 6, que saiu do 14 e foi pro 20. Eles andaram distâncias diferentes, mas posição final é a mesma. Beleza? Beleza. Bem, aqui agora. Então vamos lá. Aqui é velocidade relativa, tá? O que tem aqui? Eu tenho. Aqui eu só tenho situações A. Depois eu vou para B, tá? Eu tenho dois carros aqui. Um com velocidade de 60 km por hora, outro com 70. E aqui outro embaixo, um com 40, outro com 50. Beleza? O que é velocidade relativa? É falar um pouco sobre referencial, tá? É um jeito de falar sobre referencial, tá? De certa forma é referencial, tá? Referencial. Mas vamos devagar. Quando eu falo, por exemplo, esse cara está 60, esse aqui está 70. Eles estão aproximando, né? Então eles estão aproximando. Em uma hora, esse aqui anda 60 para a direita e nessa mesma uma hora, esse aqui anda 70 também para a direita. Então, esse anda 60 e esse anda 70. Qual que é a distância entre eles? Considerando que todo mundo saiu do mesmo lugar, eles têm justamente 10 quilômetros de diferença. Concorda comigo? Em uma hora, esse aqui vai andar 60 quilômetros. É o exemplo que eu estou dando aqui. Isso em uma hora. Porque a velocidade é constante, né? E esse, nessa mesma uma hora, ele vai andar 70. Então, na verdade, o da frente aqui vai andar uma hora. O da frente vai andar 10 quilômetros a mais. Ou seja, ele vai andar 10 quilômetros a mais. Nessa mesma uma hora. Então quer dizer que a velocidade de um em relação ao outro, o que um consegue andar mais que o outro, é apenas 10. Então o que eu fiz com a velocidade? A minha velocidade de um em relação a outro, a velocidade relativa, quanto um tem a mais ou a menos que o outro, é só você pegar uma das velocidades e fazer menos a outra. Tá? Qual caso que eu pego? Pega maior, só para não dar um valor negativo aqui. O importante é você saber que é um menos o outro. Isso que é velocidade relativa. Tá? Tá, e por que você escreveu referencial aqui, cara? Pelo seguinte. Vocês concordam comigo? Eu quero ouvir assim. Se não concordar, ótimo. É bom quando não concorda também. Vocês concordam comigo que é como se eu virasse para vocês e falasse assim, gente, vamos considerar esse cara parado, em repouso, e esse aqui andando com 10 quilômetros por hora. Vai dar na mesma, galera? Depois de uma hora, qual vai ser a distância entre eles? Entendeu? Vai ser a mesma coisa? Em uma hora vai ser 10 quilômetros de diferença. Então, quando eu falo referencial, é como se você considerasse que um está parado e só o outro está andando com o que ele tem a mais do que o primeiro, por exemplo. Certo? É isso que é velocidade relativa, né? Velocidade de um em relação ao outro. Tá? É como se eu estivesse considerando um parado e o outro andando com a velocidade, aquela velocidadezinha a mais lá. Então é isso que é velocidade relativa. Relativa. Ok? Relativa. A velocidade de um em relação ao outro. Quando está na mesma direção e sentido, eu vou subtrair. Certo? Beleza? Tranquilos? Beleza, então. Tô com câmera, hein? Tô. Beleza, então aqui, qual que é a velocidade relativa no segundo exemplo aqui então, galera? Velocidade relativa no segundo exemplo. Mesma coisa, né? Esse aqui vai andar 40 quilômetros em uma hora. Nessa mesma uma hora, esse aqui vai andar 50. Carlos, Oi. tem algumas equações aí que eu poderia deixar anotado aqui que você vai usar? Tem, no finalzinho aqui. Opa, que bagunça. No finalzinho aqui eu faço um resumão do que eu falei. Entendeu? Em termos de fórmulas. Tá? Tô de olho no relógio aqui, cara. Isso. Então, tá aí. Essa aqui foi a formulazinha que eu usei.
Aí muito cuidado, porque na verdade isso aqui é um raciocínio, tá? É um raciocínio, beleza? É um raciocíniozinho. Eu vou subtrair quando estiver afastando. Tudo bem? Uma outra coisa que eu preciso fazer. Opa, que deu errado aqui porque travou. Uma outra coisa que eu preciso fazer é o sentido contrário, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui com sentido contrário. O carro não tá bonitinho não, mas tudo bem. Tá melhor que se eu estivesse desenhando. Sábado de manhã meu desenho ainda é pior. Então imagina só. O que eu fiz na aula anterior? Eu agora eu falei da aproximação, era sinalzinho de menos, tá? Agora vamos raciocinar aqui, tá? Pode ser até os mesmos valores lá, 60 quilômetros por hora, tá? E o da frente, 70 quilômetros por hora. Esse aqui 40 quilômetros por hora e esse aqui 50. Ok? Beleza. Tá aqui. Em uma hora, esse cara aqui, mesma coisa do outro, vai andar 60. Só que são 60 quilômetros, gente. Opa, o que é isso? 60 quilômetros em uma hora. Nessa mesma uma hora, o outro vai andar 70. Tá, até aí tudo bem, tá igual o anterior. Só que agora é o que? Em sentido contrário. Então esse aqui pulou para cá com e andou 60. E esse outro pulou para cá, aproximando do primeiro, velocidade de aproximação, andando quanto? 70. Vocês concordam comigo que juntos, tá? Juntos, a distância, vou até calcular aqui de uma forma diferente. A distância agora, eu não sei qual que era a distância antes não, mas agora, depois de uma hora, eu posso garantir que eles estão 130 quilômetros mais próximos. Concordam comigo? Vocês concordam? Vou entender que sim, hein? Não Então, entendi muito bem sua lógica. então vamos lá na lógica Aí de novo. não. O que eu pensei? Eles estão em sentidos contrários, né? E- Em uma hora, esse cara andou para a direita 60 quilômetros. Uhum. Fechou. Nessa mesma uma hora, o outro andou para a direita 70. Então eles estão mais próximos agora quanto? Um contribuiu para aproximar do da frente com 60. 130. Não, é Exatamente. porque, como não tem um número de distância, fica meio confuso, É. mas é isso mesmo. Mas eles não quer dizer que eles andaram 130. Muito bem, ó. Não quer dizer que eles andaram. Que, que a distância entre eles era 130. Não, não sei. Talvez fosse 1000. Eu sei que eles ficaram 130 quilômetros mais próximos. Né? E Sofia tomando chá de cadeira aqui, perdão. Então eles ficaram mais próximos. 130. Isso em uma hora. Então se eu for calcular a velocidade de um em relação ao outro, ou seja, velocidade Agora eu entendi. relativa, Agora eu tá? entendi. Desculpa aí, Sofia, demora. Se eu for calcular a velocidade relativa, eles andaram, aproximaram um do outro, né? 130 em uma hora. Então quer dizer que a velocidade deles relativa é de 130 quilômetros por hora. O que você fez? Somou. Você somou a velocidade deles. Então imagina o impacto de frente, hein? O quanto que ele é perigoso, né? Então, porque você soma as velocidades dos dois carros, tá? Você soma a velocidade dos dois carros. Então eu somei. Então quer dizer que a velocidade relativa, quando os carros estão afastados, nossa, não acredito que eu fiz isso. É porque é sábado, né? É a única explicação. Essa velocidade é de aproximação. Aqui eles estão aproximando também. É o segundo que está afastando, perdão. Tá? Foi uma bobagemzinha que eu fiz aqui. Eu estou falando da letra A, que eles estão aproximando. Aí eu somei os dois aqui. Tá certo? Eles estão aproximando. No exemplo anterior, tá?
eles estavam aproximando, mas só que estava no mesmo sentido. Então, quando está no mesmo, aproximando, só que no mesmo sentido, ok? No mesmo sentido, opa, sentido, tá? Eu no mesmo sentido. Vou colocar aqui igual, mesmo sentido. Eu subtraí, tá? Sinalzinho de menos. Isso está aproximando, né? Porque eles estão na mesma direção. Aqui está aproximando, não, meu Deus do céu, está afastando, mesmo sentido. Eu subtraí, está no mesmo sentido, só que eles estão afastando, que esse aqui está andando mais rápido, certo? Então esses aqui estão afastando, tá? Tá afastando. Aí eu fiz sinal de menos, tá? Desculpa aí, galera. Eu fiz sinal de menos aqui, por isso que vocês estão perguntando aí, né? Deixa eu até destacar isso aqui. Então aqui, ó, na primeira situação tá afastando, aqui também. Por quê? Por que está afastando? Porque esse cara aqui tem uma velocidade maior. Então eles estão no mesmo sentido, só que eles estão afastando. Por isso que eu fiz um menos o outro, tá? Beleza, beleza aí? Tinha confundido vocês antes. Então, esse aqui, ó, que é a aproximação, é o segundo exemplo aqui, ó. Aqui estão aproximando, tá? Eles estão aproximando. Aqui está afastando. É bom que eu faça duas vezes, afastando, afastando. E aqui está aproximando. Ok? No exemplo anterior, eu fiz um exemplo de afastando. Tá? Nas duas situações. Afastando, eu subtraí. Agora está aqui em cima, está aproximando, que é o que eu estou fazendo agora. E aqui embaixo, está afastando. Então vão no aproximando. No aproximando, eu fiz o que? O raciocínio lá de 130 e 1, cheguei à conclusão que era 130 a minha velocidade. Então, quando está aproximando, eu faço sinal de mais, certo? Deixa eu apagar isso aqui, tá? Que eu já corrigi lá atrás. Então, eu faço isso aqui, ó, tá? Aqui, ó. Aproximando, eu somo. Foi o que eu fiz aqui embaixo. Aproximando, eu somei, tá? Eu peguei a velocidade. Para achar 30, tudo bem que eu fiz a continha aqui, mas eu poderia simplesmente pegar a velocidade 1 mais a velocidade 2. Então, simplesmente pegar a velocidade, somar as duas, o 60 mais o 70 aí. Eu poderia ter feito isso. 130, em vez de ficar tentando olhar quanto que ele andou, quanto tempo que ele gastou. 130 quilômetros por hora. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Velocidade relativa. E agora, quando está afastando? Deixa eu usar o mesmo raciocínio quando está afastando. Esse aqui vai andar para bem longe 40 quilômetros. Então, esse aqui de cima está em sentido contrário, né? Sentido diferente. Diferente sentido. E esse aqui de baixo, mesma coisa também, sentidos diferentes, tá? Situação anterior, mesmo sentido. Beleza? Eu subtraí. Subtrai quando tem o mesmo sentido. Aqui, sentidos contrários. Um está apontando para a esquerda, o outro está apontando para a direita. Aqui também. Então, esse aqui afastou 40 e esse aqui afastou 50. Concordam? 50 quilômetros. Isso tudo em uma hora. Eu quero que vocês memorizem o seguinte. Não depende de aproximar ou afastar, tá? É o sentido que manda, tá? Então, ou eu somo quando é mesmo, quando é, perdão, eu somo quando é sentido contrário, como eu escrevi aqui, sentido contrário,
tá? Contrário ou diferente aí. E eu vou subtrair quando for sentido, independente se é aproximação ou afastamento, quando for sentido, mesmo sentido, sentidos iguais, tá? Sentidos iguais, tá? É isso que manda, tá? O fato de aproximar ou afastar não manda. O que manda, tá? Deixa eu destacar aqui, o que manda é o sentido. Então, o sentido contrário eu somei aqui. E aqui eu estou percebendo que, tá? Pode me interromper aí, que esse aqui foi para a esquerda 40, esse aqui foi para a direita 50. Então, juntos, em uma hora, em uma hora, eles andaram quanto? Eles andaram uma distância, Eles afastaram afastaram, muito bem, 90 quilômetros. 90 quilômetros. Isso em uma Ok. hora. Então quer dizer que a velocidade deles é de 90 quilômetros por hora. Certo? Meu tempo está curto, eu já vou fazer só aqui mesmo. 90 quilômetros por hora. Então o que, que eu fiz de novo? Eu somei a velocidade. Peguei a velocidade de um e somei com a de 2. Igualzinho eu fiz aqui, ó. Tá? Desculpa o barulho aí, gente. Eu somei isso aqui, ó. Eu somei. Quando é sentido contrário, independente se está aproximando ou afastando, não interessa se está aproximando ou afastando. Se tiver em sentido contrário, um para a direita, outro para a esquerda, né? Independente se está aproximando ou afastando, eu somo. Somo, somar as velocidades, ok? Se for sentido, mesmo sentido, eu vou subtrair, independente se está afastando. Aqui só tem um jeito, né? Aqui só tem um jeito de afastar. Não poderia aproximar, né? Só eu trocar, colocar esse cara a 50 quilômetros por hora. Opa, 50 quilômetros por hora. E aqui eu ponho 40. Eu troco as velocidades deles. Se eu trocar a velocidade deles, qual que é a velocidade relativa? Continua sendo 10. Né? Porque esse anda 50, o outro anda 40, esse aqui de trás anda 10 a mais. Né? Tá andando 10 a mais. Certo? Então eu vou subtrair do mesmo jeito. Independente se eles estão, esse segundo exemplo meu aqui, ó, seria aproximando. O segundo exemplo, tá? Aproximando. Então, independente de aproximar ou afastar, não é isso que manda se eu vou somar ou se eu vou subtrair. O que manda é se o sentido da velocidade, se os sentidos são iguais. Se os sentidos são iguais, eu vou subtrair. Se o sentido for diferente, como é o outro caso, eu vou somar. Então eu vou subtrair no mesmo sentido e vou somar em sentidos contrários. Tudo bem, galera? Confundi, fiz uma confusão, hein? Ô Carlos, Oi. eu vi que tinha um slide de um exemplo do carro a 90 quilômetros por hora, com uma separação de 500 metros de um outro carro a 70 quilômetros por hora. Para resolver aquela questão, você tem que transformar os quilômetros por hora em metros? Essa aí? Eu não resolvi isso com vocês, não. Não. Não resolveu ainda não. Então, vamos resolver ele então. A gente ia começar, eu acho. Só que falta um minuto, Carlos. Ih, falta um minutinho, né? Dá pra armar ele aqui. Eu vou resolver ele não daquele jeito que eu acabei de resolver, mas eu vou resolver ele usando velocidade relativa. Usando o seu, de certa forma, confirma comigo aí, Eric, se foi esse o seu raciocínio. Primeira coisa que eu vou ter que transformar isso aqui. Vou ter que dividir todo mundo por 3,6, né? Isso. Porque está em quilômetros por hora. Ok? Então, o primeiro vai dar... Aqui eu vou chamar de A, vou chamar de B. O carinha A vai dar o quê? Letra minha 90 chute. quilômetros por hora, dividido por 3,6, confere aí, 25 metros 25. por segundo. Velocidade do carinha B, 72 quilômetros por 72, hora, dividido por dividido por 6. 3,6, 20. 20 metros por segundo. Qual que é a velocidade de um em relação ao outro? Bem, como eles estão no mesmo sentido, né? Mesmo sentido.
O de trás está com 25 metros por segundo, perdão, e o da frente com 20. Na verdade, o de trás tem o quê? 5 a mais. 5 metros de Então, vantagem. a velocidade relativa é a velocidade de A menos a velocidade de B. Beleza? Então, a velocidade relativa aqui vai ser o quê? 5. Quanto que ele tem que percorrer, tá? Para alcançar o da frente? 500. Beleza? Então, quanto que ele tem que percorrer para encontrar o cara da frente? Olha, se ele tem uma velocidade relativa, ou seja, a mais do que o outro, 5, tem uma distância entre eles de 500 metros, quanto tempo que ele vai ter que ele vai gastar? 100 segundos. Passar dividindo aqui, né? 100 segundos. Esse é o tempo que ele vai gastar para alcançar o da frente. Aí qual a distância que ele vai ter, que o carro de trás, que é o carinha A, vai ter andado? Não sei, cara. Vamos jogar a fórmula, a mesma fórmula, de novo, que eu usei pensando em velocidade relativa. Eu vou usar a mesma, só que agora pensando na velocidade só do carinha A. Beleza? Só do carinha A. Se eu sei que a velocidade dele é 25, qual a distância que ele andou? Não sei. A distância é de 500 metros, velocidade de um em relação ao outro é 5. Porque vai ficar um valor grande mesmo. Então eu sei que a distância que ele andou foi de 250 metros. Veja bem, 250 metros. Esse cara de trás, ele pulou e andou 250 metros. Tá certo? E esse aqui não deu tempo de fugir. Ele andou 250 metros. Isso. A distância que separava eles era de 500. Como é que eles encontraram? Segundos. É isso que eu errei aqui. 100 segundos. Então foi 2.500 metros. 2.500 metros. Vamos lá. 2.500 metros. 2.500 metros foi a distância que ele andou. Para que acontecesse o encontro. Tá? Então a distância percorrida para o cara de trás foi de 2.500 metros. E ele fez em 100 segundos. Beleza? Isso eu usei usando raciocínio. O que eu vou fazer? Como o Zoom já nos cortou, eu vou na próxima aula resolver isso aqui com calma, novamente, usando velocidade relativa. Aí depois eu jogo a equação horária para o carinha A, né, olhando a posição inicial dele. Qual que é a posição inicial dele, cara? Faz de conta que é zero. Mais, porque está indo para a direita, vezes a velocidade dele, vezes tempo. Aí eu vou fazer para o cara B também. Carinha B. Qual que é a posição inicial dele lá? Ele está a 500 metros lá na frente. Se você falou que esse aqui é zero, fala que o outro está a 500. Mas ele andou 500? Não andou não. Ele está na posição 500. Ele vai começar a andar. Então a posição inicial dele seria 500. Mais ou menos. Mais, né? Está indo para a direita, vezes tempo. Aí eu monto as duas equações, igualo e acho o tempo. Vou fazer isso com muita calma na próxima aula. Beleza? Tranquilos? Então, próxima aula. Um abração, bom final de semana para todo mundo.